Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ederson aqui. Estou gravando esse vídeo para ajudar vocês para estudar para a prova, né? Nossa prova segunda-feira que vai ser sobre astronomia. Vou ser bem objetivo, vai ser um vídeo bem rápido para que a gente consiga ser o mais objetivo possível mesmo. Nas nossas últimas aulas, a gente tem trabalhado com astronomia, certo? A gente estava se preparando para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, e a MOBFOG. Então, a gente falou um pouco sobre o universo da astronomia, que é gigantesco, né? Percebemos isso. A gente começou um pouco falando sobre a história da astronomia, e um embate histórico muito importante da astronomia, que a gente lembra, foram as teorias que tratavam sobre modelos planetários, né? Então, a gente teve dois modelos planetários mais conhecidos. Nós temos o geocentrismo e também temos o heliocentrismo. Heliocentrismo, beleza. O geocentrismo vocês já conhecem, né? O geocentrismo, esse geo significa terra, e o centrismo é centrismo mesmo, né? A Terra como centro do universo, acreditava-se muito nisso desde sempre, né, na história da humanidade, até a Idade Média, meados da Idade Média, quando houve aquela famosa evolução científica, que foi principalmente caracterizada pela separação entre a Igreja, lá na Idade Média, com a ciência e política em geral. A época lá do Renascimento, né? Se vocês vão lembrar. E antes disso, o geocentrismo, cientificamente falando, predominava. Não é uma teoria propriamente dita ruim. Sob o referencial da Terra, a impressão que dá de fato é que a Lua se move, é que o Sol que rodeia a Terra. Mas, na verdade, a gente vai perceber que quem teria razão mesmo seriam os teóricos da outra teoria, que seria o heliocentrismo. O heliocentrismo é caracterizado justamente pela Terra não ser mais o centro do universo, mas o Sol seria o centro do universo. A Terra estaria fazendo essa órbita ao redor do Sol, que depois de um tempo Kepler foi ajustar essas leis, né? E, consequentemente, depois Newton veio deixar mesmo tudo bem claro em relação a toda a dinâmica astronômica, pelo menos na nossa vizinhança aqui, no nosso sistema solar. Então, resumindo, geocentrismo, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Heliocentrismo, acredita-se que o Sol seria o centro do universo. Vale lembrar que não é exatamente o centro do universo. O Sol ele é o centro do nosso sistema solar, claro, e ele é nossa estrela, né? Mas não tem como você definir o centro do universo, aí já vai ser uma outra coisa que a gente pode conversar numa outra aula. Então, vai ter uma questão lá falando sobre esses modelos planetários. Tem uma questão lá também falando sobre constelações. Vale lembrar o seguinte, se a gente for ser bem objetivo, constelações são um grupo de estrelas que, de forma geral, servem para várias coisas, em especial para ajudar a gente a se localizar. Então, antigamente, os navegantes usavam as estrelas para se localizar, né? Então, vamos lá, uma estrela, deixa eu ver aqui, botar uma estrela azul. Nós temos uma constelação bem famosa, todo mundo já deve ter ouvido falar dela, que é o Cruzeiro do Sul. Se eu não me engano, tem uma estrelinha bem aqui também. Beleza. O Cruzeiro do Sul é a constelação, talvez a mais famosa no Brasil, porque ela está, inclusive, em nossa bandeira, né? Na bandeira do Brasil, nós temos o Cruzeiro do Sul lá. Cruzeiro do Sul, gente, vale lembrar que ele serve para a gente descobrir onde está o Sul, é claro. E se eu sei onde está o Sul, vou conseguir saber onde está o Norte, consequentemente, vou saber onde está o Leste e o Oeste. Então, ele serve, de fato, para a gente se localizar a partir dos pontos cardeais. Mas vale lembrar que é sob o nosso referencial que nós temos esse desenho. Vamos fazer um experimento mental interessante? Imagina que você está agora em Plutão. Você dá uma viajada bonita, vai parar lá em Plutão, beleza? De lá, você tenta olhar o Cruzeiro do Sul, só que de lá você não vai mais conseguir saber onde é que está o norte, onde é que está o sul, onde está o leste, o oeste. Por quê? Porque a posição da estrela, a posição relativa das estrelas, vai mudar em relação à tua localização aqui, certo? Então, se você está aqui em Plutão, como é que você vai conseguir olhar o Cruzeiro do Sul e se localizar? Não vai dar certo. Assim como uma constelação que está lá no hemisfério norte, não consigo usar ela para me encontrar por aqui, até porque eu não vou nem conseguir ver ela, certo? Tem uma questão lá falando sobre isso, sobre essas constelações. Vale lembrar que essas constelações
servem de fato para a gente se localizar, mas desde que esse observador esteja no próprio planeta Terra, certo? Deixa eu ver o que mais. Movimento de translação e rotação, certo? Translação e rotação. São dois movimentos que... É um T aqui, né? Tem dois movimentos, são dois movimentos também bem conhecidos, translação e rotação. Esses movimentos, eles são caracterizados justamente rotação pelo o giro, né? Que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, que dura aproximadamente 24 horas, e o de rotação. E translação é o giro que a Terra dá em torno do Sol. Translação em torno do Sol, que dura aproximadamente 365 dias. É claro que tem uma variaçãozinha lá, por conta de que vai gerar um ano bissexto e tudo mais. Mas, aproximadamente falando, a rotação dura um dia, 24 horas, e a translação dura 365 dias, aproximadamente um ano. Beleza? Então é o seguinte, imagina que eu particularmente nasci em 1992. Quantos giros a Terra deu completa ao redor do Sol desde quando eu nasci? A Terra deu 30 giros, só 30 giros desde quando eu nasci. Por quê? Porque eu tenho 30 anos e cada ano lá dá um giro. Vai ter uma questão na prova também falando a respeito. Nós temos também, gente, na nossa prova, eu peço que vocês citem alguns nomes importantes para a astronomia, e dentre esses que eu peço lá, tem alguns que vocês não podem esquecer de lembrar pelo seu grau de importância em relação à história da astronomia. Nós temos aí grandes nomes, como, começando com eles, Newton e Einstein. Claro que são os caras. Nós temos também Galileu, que não fica atrás. Nós temos o próprio Copérnico. Nós temos o que? Os gregos, né? Aristóteles, que eu também considero cientista, Sócrates, esses caras, próprio Ptolomeu. Mas nós temos também o Kepler, né? Que foi super importante, pecado deixar o Kepler fora dessa lista. E nós temos caras mais recentes, como o próprio Stephen Hawking, né? Não sei se o nome dele está correto aí. Nós temos o que eu não gosto de esquecer também, que é o nosso grande Marcos Pontes. O Marcos Pontes, a gente sabe que tem uma questão também sobre isso, é o único brasileiro que já foi ao espaço, né? O único brasileiro que esteve na Estação Espacial Internacional. Vale destacar isso também. Esse cara foi e é e sempre será muito importante para a história da astronomia brasileira. Marcos Pontes. Então, por que não colocar ele aqui entre os grandes? O que ele fez na Estação Espacial Internacional? Ele fez alguns experimentos. Por exemplo, ele levou para lá sementes de feijão. Faz de conta que isso aqui é um feijão. Feijão vermelho, é o famoso mulata gorda, né? Então, ele levou esse feijão lá para o espaço para saber como que ele reage a microgravidades. Tem como a gente, por exemplo, produzir ele em outro planeta, por exemplo, ou que não tem gravidade, ou que a gravidade, todo planeta tem gravidade, tá, gente? Por favor. Mas em algum local no espaço que não teria gravidade, ou que a gravidade é muito pequena, como que essa semente reagiriam a isso? Fora outros experimentos que o Marcos Pontes também fez. Vale lembrar que ele é muito importante para a história da astronomia brasileira. Certo? Então, assim, é basicamente isso a nossa prova. Nós vamos ter duas questões lá de cálculo, mas são cálculos simples, cálculo de perímetro e cálculo de idade de pessoas, então não tem nenhuma questão complicada a respeito de cálculo, certo? Nós vamos ficando por aqui, a nossa revisão. Foquem nesses assuntos que eu falei, deem uma olhada no material que você tem nos livros, quiserem ver outras videoaulas também a respeito dos assuntos que eu mencionei aqui, fiquem à vontade. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.